Então, uma boa noite a todos, né? É um prazer novamente. Estamos iniciando o nosso ano de 2021, que tivemos o ano passado que migrar para essa experiência. Sim, agradeço muito a presença de todos, de todas, né? É um prazer muito grande poder compartilhar com vocês essas pesquisas, esses estudos, vinculando psicanálise e cinema, né? A psicanálise, ela nasce no mesmo período, no mesmo ano que nasce o cinema, né? 1895, mais ou menos, nasce a psicanálise e nasce o cinema. Então, apesar de que inicialmente o Freud teve muitas resistências para aceitar, né? Ele era mais conservador, inclusive o telefone. Hoje em dia acho que ele já está se contorcendo, né? Mas assim, o próprio telefone, essas inovações, ele era um pouco resistente a isso, e depois começou a inverter um pouco. O cinema começou a procurar muito a psicanálise, até hoje, né? Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de filmes, né, feitos com obras literárias, que são trabalhos, imensos trabalhos psicanalíticos também. Então, esse é o projeto, onde a gente pode, com todo prazer, né, cinematográfico, assistir e depois até poder estar fazendo esse paralelo com a psicanálise. Uma das coisas que eu tenho priorizado desde que eu iniciei esse projeto, que tem mais ou menos uns 4 anos, sempre eu vou vinculando com uma obra literária. Eu procuro trabalhar a literatura e o cinema e a psicanálise. E como esse semestre, então, faremos Shakespeare, né, nós estaremos, assim, deleitando sobre toda a literatura, toda a obra literária, que é, assim, além de ser magnífica, maravilhosa, é imensa, tá? Então, é isso. Eu vou inicialmente falar um pouquinho da vida dele, desse Shakespeare, né, que é um enigma, sabe-se muito pouco sobre a vida dele propriamente. É uma questão muito interessante isso, e na literatura, são 400 anos já, ele não deixou nada sobre ele deixou, sim, obras, né, mas ele não deixou nada sobre ele, assim, um diário, inclusive fotos, não existem fotos, existem suposições de fotos, né, inclusive lá onde ele está enterrado, foi feito tipo uma estátua que supõe-se que a partir daquela foram feitos desenhos, etc., mas não tem nada sobre ele. O que sabe-se é que ele nasceu mais ou menos também, assim, mas que ele foi batizado, né, no dia 26 de abril de 1564, né, numa cidadezinha muito pequena, que, na região norte da Inglaterra, que se chama Stratford upon Avon, que era na época que ele nasceu, sempre foi uma cidade pequena, é pequena até hoje, então foram encontrados, assim, documentos de batismo dele nessa data de 26 de abril de 1564, e depois também existe um documento, que esse é mais real, da morte dele no dia 23 de abril de 1616. Então, são, assim, coisas bem, né? O que se sabe também é que o pai dele ele tinha a função, na época, né, tipo uma fabriqueta, uma fábrica de luvas,
era luveiro, e era assim, o ofício, né, um ofício de luveiro, e o pai dele já também era John, né, John Shakespeare, e também já a mãe dele se chamava, a mãe dele acho que era Ana, não, a mãe dele Mary, a Ana é a esposa. A mãe dele, Mary, era uma mulher que vinha também de uma família muito bem, que tinham propriedades. Então, isso é o que se sabe. Eram 5 filhos, ele era o mais velho dos 5 filhos, né? Enfim, e assim, ele tem um relato de que ele frequentou a escola, era uma família que tinha um padrão bom para a época, né? Inclusive, o pai dele, sabe-se que o John Shakespeare não tinha cultura nenhuma, não tinha frequentado escola nem nada, porém, chegou a ser o prefeito dessa cidadezinha, né? E depois tiveram algumas questões bem graves, assim, que ele foi acusado, enfim, e ele acho que chegou a ser perseguido por algumas acusações, né, que também não sabe se de fato é verdadeiro ou não, mas, enfim, na vida política, né, então ele sofreu acusações de roubo, coisa assim, e a família entrou numa franca decadência financeira, depois de terem tido, inclusive, o pai como prefeito e tal, e depois houve uma derrocada financeira. Isso aqui, né, porque, inclusive, o pai como prefeito deixou muitos registros históricos para que se possa ter, né, documentos e pesquisas. E ele vai para a escola mais ou menos com 6 anos, frequenta uma escola durante até os 13 anos. Uma escola onde priorizava o latim, só se falava latim, e existe ali uma suposição de que nessa escola, né, ele teria estudado os gregos antigos, teria tido esse conhecimento da Roma antiga, mas é muito vago também isso tudo. Depois, em 1580, mais ou menos, acho que é essa data, eu anotei, mas enfim, ele acaba se casando nesse período, né? E aí ele, nessa questão do casamento, ele se casa então com Anne Hathaway, né? Essa Anne, inclusive, ela era uma mulher que o casamento dele foi em 1580 e alguma coisa. Era 8 anos mais velha do que ele, essa Anne. E ela também vinha de uma família de terras, de propriedades e de um padrão de vida muito bom. Então, o que dá para saber é que ele sempre teve mais ou menos um certo conforto no sentido financeiro na época, porque isso era uma coisa que, né, eram raras as famílias que podiam ter uma vida mais favorável naquele período, né? E tiveram já, em seguida, tiveram a primeira filha, Suzanne, e depois de um certo tempo tiveram um casal de gêmeos, que justamente a menina, a mais velha se chamava Suzanne, né? O garoto se chamava o Hamet, não Hamlet, Hamet. E engraçado, né? Isso é uma questão que vai vir no nosso desdobramento hoje, porque nós vamos, a partir dessa biografia, um pouco curta, vamos falar bastante de Hamlet. Então, depois ele tem esses 2 filhos, que os gêmeos, que é a Jude e o Hamlet, mas assim, quem sobrevive depois, mais tarde, é só a Suzanne. Suzanne se casa super bem, se casa com um médico da região,
e o garoto morre, né, o Hamlet morre, inclusive tudo isso vem um desdobramento de Hamlet, e a garota também, os gêmeos falecem. E aí tem aqui um intervalo muito grande, né, desse período do casamento. Ele se casa muito novo, a Anne era assim, 8 anos mais velha do que ele, e aí tem um vácuo na vida do Shakespeare que ninguém sabe. De repente, ele aparece em Londres, né, mas ele vai sem a família. Ele vai para Londres. Existe uma suposição, mas também não. É sempre assim, né? Será também, to be or not to be, não sei se é, não sei se não é, muito assim. Que ele tenha se envolvido com uma companhia de teatro que circulavam na época, e essa companhia de teatro tenha acabado em Londres, e ele chega em Londres via esse envolvimento dele com esse grupo de teatro. Só que isso não é comprovado. Tá? Existem várias questões sobre ele. Quando você começa a pesquisar, assim, é muito curioso. E uma das coisas também que fica, né, para a gente pensar é que ele talvez não tenha sido ele mesmo quem tenha escrito. Ele, né, a partir de 1920 existe, é um confronto entre os estudiosos de Shakespeare, né? Tem uma linha que afirma que isso é fake, que isso não é verdade, que ele existiu sim, mas que mesmo se ele existiu sim, ele teve muito apoio, muita ajuda para escrever as peças. Isso é muito interessante. E outra via de estudiosos, de pesquisadores da obra dele, sobre ele, vão dizer que existia, então, o mais provável, né, dos que teriam sido, foi o Eduardo de Vere, que era o 17º conde de Oxford, tá? Que ele também nasce, né? Ele nasce em 12 de abril, veja que curioso, né? 2 de abril de 1550, era um pouco mais velho que o Shakespeare, e vai morrer em 1604. Então, esse 1604, porque logo depois da morte desse Eduardo de Vere, conde de Oxford, o Shakespeare volta para Oxford, né? Então, aí as pesquisas, né, dizem que muito provavelmente, né, ou ele teve ajuda, apoio desse conde, porque esse conde era de uma linhagem muito, assim, conde, né, nobre, conde de Oxford, mas ele tinha recebido uma fortuna imensa, e no final da vida dele ele morre assim muito pobre, porque ele não soube administrar, e ele era poeta, era um sonhador, era um romântico, e ele acaba a vida dele muito na decadência, sem dinheiro nenhum, enquanto que o Shakespeare torna-se um comerciante. Ele acaba sendo dono do teatro O Globo, né? Que ele vai acabar tendo muitas propriedades. Ele ficou muito rico, ele comprou, tanto é que a cidadezinha hoje lá na Inglaterra, em Oxford, é uma cidade turística em nome do Shakespeare. As pessoas vão conhecer as propriedades, as casas, que ele teve muito patrimônio, ele ficou muito bem de vida. Então, tem isso, ele era um comerciante, ele não era um poeta, ele não era um escritor, o que ele fez, o que ele não fez, enfim. Então, a biografia dele é muito curiosa e muito interessante. É tudo sim, né? To be or not to be, não se sabe direitinho como
como tudo isso de fato, né? Então é curioso. Mas põe um pouquinho daquela foto da casa onde ele nasceu, mas acho que está fora de hora. Então, olha só, essa é a casa que está lá até hoje, é onde ele nasceu, e essa é uma das poucas fotos, né, feitas sobre ele. Supõe-se que ele era esse tipo físico, né? E aqui tem algumas fotos da oficina do pai, porque nessa oficina do pai, os ofícios de luveiro, os que trabalhavam juntos, que trabalhavam com o John, né, o Sir John, também eram pessoas que moravam na propriedade. Eles moravam nessa casa e assim, era comum isso na época, então era uma casa relativamente grande, vocês estão vendo, e circulavam muitas pessoas, era o comércio da família, era o ofício da família, 5 filhos e tudo. Então, essa é a casa, está lá até hoje, né? E também tem ali em Stratford as fotos do túmulo, onde ele hoje também é muito visitado, está ali enterrado. Obrigado, Mazé, pode tirar. Ok, então, o que acontece? O Shakespeare foi esse período de 1600, mais ou menos, né? Ele tem uma travessia muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, né? Foi um período da peste bubônica, e em Londres foi uma febre de teatros. A cidade nem era tão grande, né? Acho que tinha 200 mil habitantes, mas tinham 17 teatros, era assim, foi uma febre de teatros nesse período, foi uma coisa muito interessante. E ele acaba adquirindo o teatro O Globo, que foi o teatro onde ele encenou todas as peças dele, ele vira proprietário, sócio desse teatro, e ali ele era ator, ele era diretor, enfim, ele era proprietário, ele era tudo dentro desse teatro, né? E, inclusive, eu gostaria de indicar para quem gosta de cinema, tem 2 filmes muito interessantes. Um deles é Shakespeare Apaixonado, né? Que também é um filme, eu não sei se está no YouTube, eu acho que, não sei, mas é um filme maravilhoso, que vai mostrar o cenário da época, aquela época curiosa, como eles encenavam, que as mulheres não podiam entrar em cena, que eram só os homens que faziam papéis de mulheres, assim, está muito, muito, muito. Esse filme foi até esse filme dentro de uma polêmica muito grande. Em 1999, ele recebeu o Oscar de melhor ator, Oscar de figurino. Esse filme recebeu Oscar. Foi um filme que ficou assim, muito marcante. Shakespeare Apaixonado, recomendo. E também o filme Anonymous, né, que é um filme que não está muito fácil de achar, mas ele vai trazer isso que eu estava falando antes, sobre a existência ou não do Shakespeare, ou esse conde de Vere, né, conde de Oxford, Edward de Vere, e ali está mostrando mesmo esse questionamento, e é bom assistir os extras, quem puder assistir esse filme, porque o diretor vai dar uma entrevista de uma pesquisa muito profunda que ele fez, e ele, nessa entrevista que ele está dando, ele é convicto de que o Edward de Vere, esse 17º conde de Oxford, era quem fazia o trâmite das peças,
E tudo isso é muito questionado, assim, porque como ele não foi à universidade, não frequentou a universidade, o conhecimento que ele tinha, né? Se a gente vai, o próprio Hamlet, né? A história do Hamlet, e se a gente vai depois a gente vai ver o Macbeth lá na Escócia, nos Highlanders, o Mercador de Veneza, em Veneza, sabe? Esses filmes todos, essas obras todas, supõe que ele nunca tenha viajado, o William Shakespeare, que ele nunca tenha viajado. Então, essa dúvida paira, né? Bom, então esse é um assunto, assim, que é delicado, e também a questão da sexualidade dele, do Shakespeare, como, assim, uma bissexualidade. Parece que daí também ele teve um affair com esse Eduardo de Velho, né? Tem alguns textos, algumas coisas que eles escrevem juntos e sempre numa admiração muito grande um ao outro, ou elucidando, dando lugar mais, assim, ao homem, à imagem do homem, ao corpo do homem, enfim. Então, também fica nesse to be or not to be. Mas mostra o teatro, o Globo, por favor. Eu deixei as fotinhas com ela, mas ela está sumida. Mas entra aí com o teatro. Eu tô aqui, Lenice, eu tô te ouvindo. Tudo que você já está aí. Que bom. Obrigada. Então, olha que lindo, gente. Olha isso, né? Essa é um desenho da época, bem da época, né? Então, olha que lindo. As pessoas ficavam ali na plateia, então tinha assim, funcionava assim, os camarotes, né? E aí, lógico, os camarotes eram um preço, né, custava mais, e as pessoas, o povo, que não podia pagar, e às vezes tinha muitos espetáculos gratuitos, assim, para o povo que ficava ali, era ali, bem na frente, assim, do palco, e as pessoas se localizavam ali. O palco vinha até uma altura, né, vocês estão vendo, né, e era muito interessante, porque até hoje ele está igual, né, ele pegou fogo, foi reformado, depois a gente vai ver, mas até hoje é assim. Se chovesse, você assistia o espetáculo na chuva. Se fizesse sol, no sol. E era assim que funcionava, né? Não tinha camarote sim, mas assim, para o povo, e era assim, o acontecimento dentro de Londres, ir ao teatro. E esse teatro, o Globo, depois até consegui localizá-lo dentro da cidade de Londres, daquela época, ficava muito longe, era muito longe. 1500 era assim, lá em cima, lá em cima, lá em cima, no norte da cidade, e as pessoas iam a cavalo, a pé, quando tinha as apresentações, que tinham sempre muitas apresentações, era assim que as pessoas iam ao teatro. Pode passar a outra foto. Vai passando a outra foto, se conseguir. Então, esse teatro, depois ele pegou fogo, né? Mais para frente. Mas, então, eu estava falando para vocês que o Shakespeare viveu um período da peste bubônica e aí houve uma evasão total, que foi assim, lockdown, né? Total. Os teatros todos fecharam, o comércio fechou, foi mais ou menos em torno de 17 meses, um período assim terrível da peste bubônica, onde as pessoas não, né, morreram muitos e não tinham acesso, e supõe-se daí que nesses períodos onde havia, então, essas evasões e essa proibição e esse lockdown, que a gente está sabendo muito bem o que é, né, hoje,
que então eram nesses períodos que ele escrevia muito, ou então ele junto com o Eduardo de Ver fizeram grandes produções, tá? Esse teatro é de 1592, que o Shakespeare começa a se tornar conhecido, né? E as suas peças começam a aparecer, e ele é proprietário, então, do teatro 1592, tá? Mas mostra os outros teatros, os outros teatros, o outro teatro, assim como é hoje. Bom, vamos seguir, então, o que mais do Shakespeare, para a gente entrar no Hamlet. O Shakespeare, né? Acho que todo mundo que está aqui, todos nós que estamos aqui, já sabemos, já ouvimos falar, etc. Ele é um homem que ele vem, né? Ele vem trazendo um período. Oi? Helenice, deixa eu intervir só uma coisa que eu pensei que você ia complementar. Pode, ótimo. Depois que o teatro foi incinerado e tal, ele praticamente desapareceu, né? Muito bem, mas os ingleses agora, mais recentemente, não é tanto tempo atrás, eles reconstruíram o teatro em Londres, no lugar onde ele sempre esteve. Mas é isso que eu estou pedindo para Mazé. Só para avisar as pessoas que não saibam disso, que esse teatro está reconstituído inteiramente. Tal. A gente pode visitar, eu cheguei a visitá-lo, né? Sim. Mas é só para dar esse recadinho de que existe lá um teatro Globe que é para ser semelhante ao que o anterior foi, né? Tá bom? Ótimo, muito obrigada pela contribuição, Passos. O que acontece? Esse teatro hoje está lá mesmo. E daqui a pouco a Mazé vai colocar a foto para nós de como é o teatro hoje. Você chegou a assistir alguma peça no teatro, Paz? Helenice, não é essa foto que está aparecendo aí para você? É essa, só que as outras, a sequência. A sequência que você me passou é aqui, essa, e aí essas aqui. Do teatro. Aqui. Do teatro. Só que eu não estou vendo. O Globe, que esse aqui é o projeto, né? Aí vai passando as fotos do aí tem essa do teatro. Aqui. Essa aqui. Nós não estamos vendo. Não? Não, eu não estou vendo. Consegue ver aqui? Não. Pessoal? Essa aí dá para ver que é uma foto moderna. As pessoas estão... Eu não estou vendo. Engraçado. As pessoas estão com roupas modernas e tal. Enquanto aquele primeiro esse aqui, o anterior. Um desenho de como deve ter sido anteriormente. Esse aí, por exemplo, eu acho, não tenho certeza, que é a forma como o ambiente, inclusive o ambiente em torno do teatro de Globe, era naquela época. Né? Exatamente. Eu não estou vendo. Mas e aí aqui são as peças atuais e aqui a construção atual como é hoje em Londres. Essa e aqui. E essa aqui também. Agora eu abri aqui, eu consegui ver. Desculpa, mas isso. Eu abri aqui, estava travado aqui no meu computador. Hoje o teatro está assim. E a proposta é sempre a mesma, né, Passos? Se você assiste a peça com chuva, sem chuva, fica ali fora dos camarotes, né? Você está ali junto com como era antigamente. Hoje em dia o teatro está assim. Olha que maravilha, essa é uma foto antiga, né? Antes eu não sei se foi antes de ter tido o fogo, sim ou não sei, mas é uma foto antiga. Olha que maravilha. Obrigado, Mazé. Então, o que nós estamos vendo agora no
Shakespeare, né? Na obra dele. A obra do Shakespeare, ele vai ser sempre um homem que vem num período onde ele está, assim, num momento histórico muito importante com a sua obra. Ele está ele está saindo da Idade Média, ele não, né, mas o período que ele está vivendo da Idade Média, e está né, teve o Renascimento 1500, que é essa fusão, né, essa rebarba que vem, né, esse lugar onde o divino, Deus, né, da Idade Média, onde o homem tinha assim um segundo plano, sempre era plano divino, Deus, né? A Idade Média, então, trazia isso com muita força. No Renascimento, o homem vem para o centro da cena, né? Ele está renascendo ali como um homem. Daí temos, né, toda a questão do Descartes, o homem, eu penso, logo existo, vem todo essa trajetória histórica muito interessante, muito rica, né? Descartes faz um marco muito importante, René Descartes ali, trazendo, então, e o Shakespeare e as obras dele vem se banhando de todos esses movimentos muito interessantes que estão acontecendo na história da humanidade. Então, o Renascimento, antes da questão do Renascimento, a Idade Média, né, que tá já se diluindo, que vem tomando forma, então, o Renascimento, e o Shakespeare é esse homem de 1600, 1500, ele nasce no meio de 1500, né, 1550, 1564, e ele vai pegar, então, esse desenho do Renascimento para a modernidade. Né? Então, é muito interessante pensar essa importância e essa influência, né, que essa obra dele marca, essa modernidade que ela está até hoje. Até hoje ela está nos dizendo, né? E ele é da Inglaterra, onde houve todo um movimento que surgiu, esse período, né, de efervescência das religiões na Europa, né, o Lutero, Calvino, o protestantismo, na Alemanha, o Renascimento inicia propriamente a arte e tal, inicia na Itália, enfim, esse tempo está muito interessante, está muito as descobertas, outros continentes, quer dizer, o homem começa a entrar como centro, né, esse lugar importante para o homem. Eu penso, logo existo, mais para frente vem Descartes, né, que vai trazer toda a questão, o Descartes ele vai falar da emancipação, né, de toda a questão do homem, da emancipação, de questionar e preparar para o iluminismo, né, o Descartes seria o que vai abrir o tema para o iluminismo, mas o Shakespeare é anterior a isso. Eu só estou trazendo, assim, mais ou menos, os cenários da época. Enfim, o Shakespeare, ele está ali, né, com todos esses acontecimentos, e principalmente na Inglaterra, onde já o Henrique VIII fez aquele rompimento com Roma, em função da Ana Bolena, do casamento dele com a Aragão, Catarina de Aragão, que daí ele não conseguia, que também foi meio uma desculpa, assim, para conseguir o que ele queria. Ele rompe com o Vaticano e
e a Inglaterra, então, ali é anglicana. Então, a gente tem ali todo um cenário religioso, né, que tá em plena fusão, né? Plena fusão. Quem é esse Deus? Cadê esse Deus? E aí o protestante, assim, a grosso modo, do jeito que eu vou colocar, Deus está em todos os lugares, não precisa você ir até a igreja e tal. E então o Henrique VIII funda a questão da religião anglicana, que é até hoje, né? Até hoje a Inglaterra, o Reino Unido são anglicanos, né? E isso tudo tem um movimento muito importante. O Henrique VIII vai deixar um cenário muito próprio para a filha dele, Elizabeth I, que vai ser assim que daí é o período elisabetano, e lá está Shakespeare, né, nesse período elisabetano, recebendo um apoio muito grande, né? Shakespeare recebe um apoio muito grande dessas questões todas, dessa rainha que aprecia, que admira, que dá um reforço, né? Dizem até que muitas vezes, de fato, nos filmes aparece ela indo ao teatro, mas isso nunca aconteceu. O teatro ia até ela. As peças, inclusive, Rei Lear, parece que foi uma peça encomendada, e outra peça que foi encomendada, eu acho que sim, acho que foi Rei Lear. Foi Eduardo VIII, né? Acho que foi. Então, tinha peças em que ela encomendava, e essas para o Shakespeare, e essas peças eram levadas a ela, não ela indo ao teatro. Então, isso é maravilhoso, isso é riquíssimo, né? Que a gente tem aí, então, toda uma história muito bonita. Claro, depois que ele passou a se tornar famoso e conhecido. Ele se tornou muito famoso e muito conhecido, e um homem muito rico, né? A partir de 1592, ele passou a se tornar um homem muito rico. Bom, eu vou dar uma pausa na biografia dele, a gente vai estar falando dele o tempo todo, mas eu vou entrar em Hamlet, tá? Se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar agora, vamos conversando, e sobre o que eu falei até aqui. E eu agora vou começar a falar do nosso querido Hamlet, que é a proposta do trabalho de hoje. O que acontece com a peça Hamlet, gente? Olha, é maravilhoso, né? Eu assim estou me deleitando com tudo isso. Mas coloca o Hamlet, aquele que eu te falei que se você puder, a fotografia, por favor. Foi descoberto. Não é essa. Essa é mais para frente. É o velhinho, assim, que é um desenho. É o Hamlet. Não. É o Hamlet, é um desenho. Não é nenhuma dessas. Bom, na Idade Média, em 1200 mais ou menos, né? Não é isso também. Em 1200 mais ou menos existiu uma lenda que foi uma lenda medieval, escrita, era oral. Uma lenda, não foi nenhuma dessas, mas é um desenho de um velho, assim. Não veio o Helenice. Ai, desculpa, talvez eu consiga te mandar agora. Tá. Então, essa lenda medieval, ela foi mais ou menos no ano 1200, que o Saxo
gramáticos, ele contava a história que aconteceu numa região ali, era uma lenda, né, uma lenda medieval, chamada Amleto. E esse Amleto era tipo, né, nessa época medieval, eles tinham as propriedades e eram assim senhores dos seus feudos e dos seus e havia ali uma espécie de um rei cujo o irmão desse rei matou o rei dessa propriedade. E o menino, que tinha 6 anos de idade, mais ou menos, assistiu a esse assassinato. Ele assistiu a esse assassinato e ele, a partir daí, também nessa lenda, né, tem a questão nesse assassinato tem a questão, então, mas mandei agora para você, ver se você consegue aí. Nesse assassinato, então, o menino assiste esse tio matando o pai, ele se chamava Amleto. E aí ele a partir daí havia uma história ali, né, nessa lenda, de que havia um romance, um sentimento rolando entre a mãe desse garoto, do Amleto, com esse tio. E esse menino, para não ser morto, começa a se fazer de doidinho, de louco. E aí, depois, teve um outro episódio que foi assim, isso começou a ser trazido, essa lenda. Houveram outros que trabalharam essa lenda também. Aqui está. Obrigado, Mazé. Desculpa eu não ter mandado antes. Aqui está o Saxo Gramático, está aqui, né? Que no século XI, ele é o autor, então, de um conto oral dinamarquês, né? Que vai falar, então, que um filho vinga o assassinato do pai. E aí, a partir daí, o Shakespeare passa a se inspirar, né, em 1602, mais ou menos. Não temos uma data muito certa de quando Hamlet foi encenado, é 1601, 1602. Passa a se utilizar dessa lenda para construir, ou ele já conhecia alguma coisa antes, porque ele também vai dar o nome do filho dele, né, de Amlet. Não é Hamlet, é Amnet. O filho é Amnet, o que foi o Amlet, e daí a peça passa a se chamar Hamlet. Então, a partir daí, ele então cria essa peça, que agora a gente vai começar a falar um pouquinho dela, tá? O que acontece, né? O Shakespeare, ele vai escrever, vai encenar a Hamlet em mais ou menos 1601, ainda não se sabe assim muito bem, 1602, quando foi que ele encenou a peça. Bom, eu vou fazer um pouquinho de spoiler aqui, mas acho que todo mundo já assistiu o filme. Para quem não assistiu, eu sugiro que assista, com spoiler agora um pouquinho. O que acontece nessa peça? Hamlet é esse príncipe da Dinamarca que vai estudar, né, vai estudar longe, em outro lugar, e retorna dessa universidade. Ele volta, então, ele tem que voltar para Elsinore, né, ele tem que voltar para essa cidadezinha, onde tem o castelo de Elsinore,
porque ele soube do falecimento do rei, seu pai, Hamlet, né? Então, ele está ali retornando para essa cidade, para os funerais do seu pai, Hamlet, né? E quando ele chega, ele era o filho do rei, da rainha Gertrudes, né? Ele certamente, né, a coroa, ele já era um garoto, né? Dizem que ele teria mais ou menos uns 24, 25 anos, mais ou menos a idade que é feito, para se pensar da idade dele. Ele retorna, e quando ele retorna, ele se depara com o seu tio rei, ou seja, Claudius usurpou a coroa que naturalmente teria que ser para o filho do rei, príncipe Hamlet, e ele era muito querido pelo povo, né? Ele teria que estar nesse lugar ali de rei, mas ele chega e encontra um cenário completamente outro, né? E vai encontrar a mãe de núpcias casada com o tio Claudius, e o tio Claudius com a coroa, e ele, assim, né, imagina. Daí começa toda a questão, né, ele já está muito confuso em tudo isso, iradíssimo, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, o que essa mulher está fazendo com meu tio, meu pai morto, enfim. Então, assim, um pouco de spoiler, né? Isso que ele vai encontrar quando ele vai chegar ali nesse lugar em Elsinore, né? E bom, aí o discorrer disso tudo, né? Que vão ter então alguns momentos que o tio, muito ironicamente e muito preocupado também com ele, que ele está vendo que o Hamlet está irado, não está correspondendo enfim, amizades que o tio está propondo, e daí bom, nessa situação toda, inclusive o filme que vai marcar muito bem, né, o filme do Laurence Olivier, que eu recomendo, ele já inicia, né, com esse cenário estão lá os guardiões, os que estão guardiando o castelo, e aí o Horácio, o amigo Horácio, isso é importante, né, ele está ali, e eles estão apreensivos porque eles viram alguma coisa estranha, né? Isso do espectro, né? E, enfim, então esse rei que morreu está rondando para trazer alguma informação, né? Para esse e naturalmente os rapazes que estão ali querem falar, e ele não dá, ele vai embora. O espectro vai embora, e aí é comunicado ao Hamlet que está acontecendo isso, que tem um fantasma que está rondando o castelo e tal, e o Hamlet vai até o local para ver o que está acontecendo. E eles ficam, porque daí tem essa questão também ali, é muito interessante, como Shakespeare vai colocar a questão religiosa que eu estava comentando antes, né? Como o Shakespeare vai começar a apontar na peça esse episódio que está acontecendo na Inglaterra, no período elisabetano, esse confronto de religiões, que já vinha do pai dela, depois a Marie Sanguinária, que foi sua irmã, que foi Marie Sanguinária, porque daí ela matava todos os protestantes, e
estava tentando resgatar o catolicismo dentro da Inglaterra, e daí vem a Elizabeth I, que é protestante, e bom, a Europa toda estava muito assim, mas principalmente ali, e ela dá um reforço, a Elizabeth I, ao anglicanismo, que era a religião que o pai dela deixou. Como que o Hamlet, de alguma forma, coloca na peça, gente? Olha que interessante. Ele vai colocar o Horácio, esse grande amigo do Shakespeare, ele vai colocar o Horácio como alguém que ele não é católico. Ele teria, sim, um vínculo com o protestantismo. E para os protestantes, a questão é diferente do que aparece na questão do catolicismo, né? O catolicismo tem uma crença de que vai reencarnar, de que vai morrer, não propriamente que vai, mas que tem o céu, que tem o inferno, que tem o purgatório, que a gente vai para esses lugares, dependendo da maneira como se morre em pecado. Na questão do protestantismo, não tem nada disso, né? Então, o Horácio vai fazer essa divisão ali, vai mostrar, ele está nesse lugar trazendo esse momento histórico, como personagem trazendo esse momento dos confrontos religiosos ali. Então, o Shakespeare o Hamlet vai para tentar ver ali a questão do espectro, e realmente ele fica em dúvida. Ele diz, não, pode ser um demônio, é um espírito mau, ele entra em confronto e não... E aí eles chamam o Horácio, novamente, e é muito importante a posição do Horácio para o Hamlet. Se o Horácio colocar sim, agora sim, eles vão 1, 2, 3 vezes para confirmar, e o Horácio acaba confirmando que, de fato, né, pode ser o pai do o rei Hamlet, né? E aí que tem toda essa situação que ele acaba descobrindo que o tio Cláudius, então, colocou veneno no ouvido do rei, e bom, mas ele ainda não tem certeza. Ele não tem certeza, e ele resolve fazer, então, uma encenação. Teatro, daí vem a companhia de teatro e tal, ele vai fazer toda uma encenação para tentar ele próprio ter certeza de que ele estaria, então, sim, que ele matou o seu pai. E aí vem a companhia de teatro, e aí tem um outro episódio muito interessante nisso tudo, que ele vai fazer a peça dentro da peça. Olha que interessante, né? Isso que seria uma metalinguagem, né? Metalinguagem é você falar da própria linguagem. Uma peça dentro da peça. Ele vai criar uma peça para ver a reação do Cláudius, e, de fato, Cláudius reage, e aí fica comprovado, então, que é isso. O que o espectro fala para o Shakespeare, né? Ele é um comando, né? Um comando super egóico, né? Ele pede ao filho que vingue a morte do pai. Ele pede ao filho que vingue a sua morte, né? E aí o Hamlet tem aí uma missão, tem aí um compromisso com isso, né? Agora ele tem uma lei, uma ordem que veio do pai, né? É um pai que ordena, é um pai que pede, é um pai que... E como fica tudo isso, então, na cabeça do Hamlet, né? E aí também a questão de que ele começa a se fazer de meio maluco, de doido, de louco. Então, tem as questões
do sogro dele lá, que ainda não era bem sogro, né, do Polônio, que vai trazer a questão de que ele está achando muito estranho o comportamento do Hamlet, que ele está se fazendo de doido, que ele está doido mesmo. Bom, quem assistiu o filme, quem conhece a história. O que interessa tudo isso para nós, se nós formos trabalhar isso em termos, pensar isso em termos de psicanálise, né? Então, isso de se fazer de doido ou estar doido mesmo, isso de ter sido usurpada a coroa que era dele, né? Aí tem também o Laertes, que é o irmão da namorada dele, que é a Ofélia, né? Olha, são vários elementos, né? E ele está no meio disso tudo com essa mãe, também Gertrudes, né? São os personagens principais, o grande amigo Horácio, e ao mesmo tempo o que está acontecendo em Elsinore? Mas põe um pouquinho as fotos do Elsinore, você consegue? Por favor. O castelo que existe até hoje, nessa cidadezinha, esse castelo, para a gente se deleitar um pouquinho. O pai do Hamlet, o pai do Hamlet, o rei Hamlet, tinha matado o rei da Noruega e tinha se apossado das terras da Noruega. E o Fortinbras, que é o filho desse rei, está sempre pronto para atacar Elsinore para vingança. Né? Ali a ideia seria a ideia de vingar quem, vingar o quê. Então, ele tem esse filho, olha que lindo, né? Até eu escrevi, milênios e séculos se sobrepõem, e aí nós já tínhamos estado em Ítaca, né, com o trabalho que fizemos há uns anos atrás, do nosso estudo com o James Joyce, e agora nós chegamos aqui em Elsinore, né? Essa é uma visão muito linda, é uma das visões do castelo. Olha que maravilha, tá? Aqui está o castelo de Elsinore, e aí tem uma foto de frente dele, como ele é hoje, né? É maravilhoso. Então, aqui sempre havia uma tensão muito grande de proteger o castelo, de proteger toda essa região, porque o Fortinbras, o filho do rei da Noruega, estava sempre pronto a vir e fazer vingança, porque o pai do Hamlet, o rei Hamlet, tinha matado o seu pai. Então, aí eu queria falar um pouquinho também, né, dessa personagem, assim, toda a questão, mas essa personagem é tão importante que seria a Ofélia, né? Vamos entrar um pouquinho aqui falando de psicanálise. O Freud vai dizer, antes de entrar em Ofélia, que vocês sabem que o Freud... eu tenho que me organizar um pouco aqui. O Freud escreveu muito sobre Shakespeare. Eu disse que a psicanálise, a literatura e o cinema andam juntos, paralelo, de mãozinhas dadas, e a gente vai começar a falar disso agora. O Freud escreveu muita coisa, é maravilhoso quando você começa a pesquisar, quando você vê o tanto que o Freud cita, sobretudo Hamlet, né? E depois o Ernest Jones, esse livro do Ernest Jones. E quem foi Ernest Jones? Ernest Jones foi um inglês psicanalista, contemporâneo a Freud, foi aluno do Freud, não sei se foi analisado pelo Freud, mas era do grupo inglês, que vinha até Viena e tinha aulas com dos grupos, e depois ele na Inglaterra, ele é do grupo da Melanie Klein, ele foi um grande mentor, um grande estudioso, foi um homem que teve uma grande importância
para a primeira geração psicanalítica se solidificar, né, na Inglaterra, e ele escreve esse livro chamado Hamlet e o Complexo de Édipo. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também. E porque o Freud já tinha citado isso, do que é esse Hamlet e o Complexo de Édipo, né? Que é isso? E depois o próprio Jacques Lacan, vamos lá, ele que foi um psicanalista já da segunda ou terceira geração, acho que segunda geração na França, Jacques Lacan, muita gente deve saber quem já é assim, foi o psicanalista do século XX mesmo, né? Ele vai escrever nessa obra, no seu seminário 6, O Desejo e a Sua Interpretação, seminário de 1958 a 1959. Esse seminário ele tem 500 páginas, e a partir da página 200 e pouco, ele já vai falar até o final só sobre Hamlet. Então, vejam, por que Hamlet passa a ser um tema assim tão picante, e não só para os psicanalistas, né? É considerada a obra mais importante do Shakespeare. As obras do Shakespeare tinham sempre 4 atos, Hamlet tem 5 atos, né? É a peça mais longa, tanto é que algumas encenações, como para teatro, ou até para cinema, um dos filmes que é do Kenneth Branagh, Hamlet, que ele é diretor e que ele encena, esse recomendo. Esse filme eu não consegui ainda, mas vou conseguir. O filme tem 4 horas e pouco para falar de Hamlet, para ser, né, ele encena Hamlet. Então, assim, é muito, muito pensado, Kenneth Branagh aqui, Kenneth Branagh, o filme. Aqui, essa cena é maravilhosa, gente. Ele vem para velar o pai, para o enterro do pai, né? E quando ele chega, uns dias depois, inclusive tem até um solilóquio maravilhoso dele, depois eu vou ler para vocês sobre esse momento. A mãe, que ele vai dizer, né, que ainda com o mesmo sapato que ela foi aos funerais do pai, ela está utilizando no casamento com o Claudius, né? Há uma grande festa, essa cena é do filme do Kenneth Branagh, e ele é o único que está de luto. Quer dizer, não foi feito sequer um segundo de luto para esse rei, esse pai. Então, essa cena é muito interessante, né? Ele vai... É muito incrível isso. E ele é o único que está ali, iradíssimo, entre o trono, né, que deveria ser dele, a coroa, que deveria ser dele, ali justamente, é o único que está de preto, é o único que está de luto, né, nesse cenário tão festivo. Mas pode esperar um pouquinho para outras fotos. Depois aqui... pode esperar um pouquinho. Obrigada. Então, o Freud. O Freud ele vai trazer essa questão do Édipo em Hamlet, né? E ele vai dizer também que Hamlet é o primeiro homem, lembra que eu estava falando para vocês, desse trajeto todo histórico, né, da Idade Média, do Renascimento, da Idade Moderna, que o Hamlet é uma peça que vai marcar algo muito importante na literatura, no teatro, como situando o primeiro homem da modernidade. Primeiro homem da modernidade, né? René Descartes também vai trazer esse eu penso, logo existo, né? Vai fazer um marco importante ali também, mas o primeiro homem da modernidade, esse homem que vacila, esse homem que pensa e não pensa, e acha, e tem dúvida, e não acha. O que é isso que Freud está dizendo, né?
esse homem do Édipo, né, que também vai falar. Então, ele vai falar dessa diferença, olha que interessante, né? O que foi o Édipo Rei, há 3.000 anos atrás, né? O Édipo Rei do Sófocles, né? E como eram as encenações, ou como ficaram para nós, né? Algumas peças, algumas lendas, era tudo muito da oralidade também, não se escrevia tanto, mas assim, como se ali o inconsciente estivesse a céu aberto, né? O Édipo, embora ele não sabia, essa questão do não saber, né, que é outra questão que até o Lacan vai trabalhar bastante, o que é esse não saber, né? Ele não sabia que era o pai. O oráculo vai lá e disse, olha, vocês não podem ter filhos, porque se nascer um dia um filho, esse filho vai matar o pai. E, bom, dizem, né, que numa noite de embriaguez e tal, a Jocasta engravida e, bom, tiveram o filho. Quando nasce esse bebê, eles vão dizer, não, vai matar o rei, tira daqui, né? Todo mundo conhece um pouco essa história, né? E levaram, então, o Édipo para ser morto e deixaram ele pendurado, por isso Édipo, né? Édipo significa tornozelos amarrados, enfim. E passam uma alma boa e diz, não, criança, né? Vamos levar essa criança e entrega para o rei de outro lugar. Bom, o Édipo vai e, bom, sem saber, no embate, mata o próprio pai e se casa com a mãe e tem lá seus 4 filhos, né? Que daí são os filhos de uma tragédia, e descobre depois que ele está com a mãe, casado com a mãe, fura os olhos, quer dizer, tudo assim, muito, muito escancarado, esse incesto, mata o pai, né? Então, o inconsciente a céu aberto, né? Como se, o que é um pouco para nós, psicanalistas, pensar esse inconsciente ao céu aberto, né? Isso de uma psicose, né? Isso não tem o atravessamento do recalque, isso está muito exposto. Então, eu não digo, ai, que raiva, né? Que raiva que eu estou com vontade de matar. Não, o neurótico, ele faz isso, né? Ele tem raiva, ele tem vontade de matar, ele tem vontade de quebrar, mas ele não faz, ele vai... bom, vai ficar nisso, né? Ele tem um recalque aí que vai segurar todo esse campo dessa, né? E o Édipo, o rei, realiza tudo isso, realiza o incesto, furar os olhos, depois a tragédia com a filha dele. Bom, né? Quem não conhece, vai lá dar uma... É muito interessante toda a história do Édipo também. O Freud se apoia nisso para escrever sobre esse grande marco da psicanálise, né? Como nasce, de alguma forma, a psicanálise, falando de um Édipo, né? E depois que ele está já orientado por esse marco que ele ilustra a sua obra, a sua inspiração, para falar do recalque, para falar do inconsciente, para falar da divisão do sujeito, para falar do que é uma estrutura edípica, como se constitui um sujeito, ele vai se orientando nisso. Ele vai se deparar com o Édipo, com Hamlet, e vai dizer, o Hamlet é o Édipo da modernidade. É o homem da modernidade. Ele vai viver um Édipo, né? Inclusive, todo esse desdobramento desse Édipo que veio, né,
dos 5.000 anos antes de Cristo, da Idade Média, do Renascimento, e agora o homem da modernidade. O homem da modernidade pode ser pensado esse homem que é um sujeito dividido. Então, como se compõe essa divisão, como se compõe essas formas, como poder pensar essas formas, né? A neurose, a psicose, a perversão. Como para a gente poder ter um mapa de orientação, como isso vai se organizando na história de um sujeito. E o Hamlet entra ali como esse sujeito que ele entra muito nesses solilóquios, né? Esses solilóquios maravilhosos que ele... Né? O que são os solilóquios, né? Que já, veja que incrível, né? Em 1600, o Shakespeare está trazendo solilóquios, gente. Solilóquios seriam um fluxo de consciência, esses pensamentos que viajam, e depois esse mesmo sistema de literatura, de escrita, de fluxo de consciência, vai estar, né, no James Joyce, no Ulisses, no Fignan's Wake, vai estar na Virginia Woolf, né? Outros também vão ser tomados por esses fluxos de consciência, que é você falando com você mesmo, e os pensamentos te levando, e você, né, que na peça Hamlet tem 7 maravilhosos solilóquios. Depois eu vou ler um solilóquio aqui para você, para a gente poder curtir bastante. Então o Freud vai dizer, ele é, então, o primeiro homem, né, que essa literatura da modernidade, ele vai apontar para isso. Né, ele, nessa soma dos tempos, esse homem da modernidade, e que ele está até hoje. Por que tanto Hamlet? Né? Por que tanto Shakespeare? O Hamlet é um marco, mas a obra do Shakespeare em si, né, está na modernidade, está na pós-modernidade, está aqui. Nós estamos falando, o cinema está encenando, o teatro está encenando, vários críticos literários, né, o Harold Bloom, não sei se vocês conhecem, um famoso crítico literário, vai falar de Shakespeare, vai falar de Hamlet, né? Então, nós temos aqui, assim, uma vasta obra falando sobre essa peça, a importância dessa peça, o enigma dessa peça, não só no campo da psicanálise, né, que sempre a gente está levantando questões sobre essas questões que o Hamlet nos apresenta. Né? Então, o Ernest Jones vai escrever sobre esse livro, eu recomendo, que é todo em torno do Hamlet e o complexo de Édipo. Tá? É muito rico, e aqui também ele vai falar dessa lenda. Ele, inclusive, começa esse livro falando dos sacos gramáticos, que eu já falei para vocês no início, né, dessa peça que era oral, né, que era uma lenda oral. Então, esse livro aqui eu recomendo, não está fácil de achar, eu achei em sebo, achei muito caro, inclusive, mas, bom,